Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os 3 técnicos cotados para treinar o Corinthians em 2025. Eu vou te falar sobre cada um deles e a situação de cada um. Se chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô aqui querendo dizer, meu Deus do céu, o Corinthians e o Real Madrid vai ganhar de todo mundo, mas essa tabela especificamente, com esses times, com esses jogos que o Corinthians tem nesse momento do campeonato, com o que o Corinthians está jogando e com o que essas equipes estão jogando, não dá para ganhar? Então, alcançar essa pontuação, por mais que isso parecesse utópico há, sei lá, 1 mês, 3 semanas, é muito possível, gente. É muito possível. Então, dificilmente vai ser G9, não contaria com isso, mas dá para chegar no 8º. Dá para chegar no 8º. E aí você tem 2 fases eliminatórias antes da fase de grupos. Eu sei, o campeonato, o calendário ano que vem vai ser uma loucura. A CBF quer achatar o estadual, começando em janeiro, por conta do Super Mundial lá no meio do ano, né? Trazer o brasileiro para março, né? O Campeonato Brasileiro para março. Então vai ser uma loucura, porque vai ter que se adaptar também às questões da Conmebol. Mas 2 fases eliminatórias antes da fase de grupos, 2 partidas com a Neoquímica Arena lotada, bilheteria, autoestima do torcedor, classificação garantida para a Copa do Brasil por conta dessa vaga na pré-Libertadores. Só vou dizer isso para vocês. Dá. Questão é, se termina numa pré-Libertadores, será que o Ramon e o Emiliano Dias eles ficariam valorizados ao final do ano? Provavelmente sim. Mas se trabalha muito com a hipótese, mais do que hipótese, né? Com a possibilidade muito real deles não permanecerem. Mas tem um cara lá que é meio defensor, que ergue uma bandeira para a comissão técnica atual, que é Fabinho Soldado. E esse cara ele tem um poder, um peso muito grande nas decisões, tanto que o Augusto Melo praticamente entregou a chave do vestiário para o Fabinho e ele capitaneou as contratações, acertou muito, tá? Acertou muito, especialmente nessa última janela do meio do ano. E Hugo Souza, Carrilho, jogadores que chegaram agora, o Memphis, foi muita habilidade também do Fabinho nesse sentido. Então ele é um cara que está com moral e ele defende muito a atual comissão técnica. Então será uma voz ouvida, tá? Nesse sentido. Mas também a avaliação ela está sendo feita e internamente não há unanimidade. E a palavra final é do presidente, tá? Então existem contatos que são naturais, eles não são. A gente não está falando de propostas, a gente está falando de contatos que são feitos via staffs desses treinadores. E que tipo de contatos são feitos? Conversas, como é que está a situação? Alguns estão empregados, outros estão livres no mercado, toparia trabalhar, vai fazer o que o ano que vem, já recebeu outras propostas, já assinou. Não, eu estou vendo a minha situação aqui, mas daqui a pouco eu te ligo e tal. É isso que está rolando nesse momento, com 3 nomes especificamente. E a informação até não é minha. Tem um deles que a informação é minha, mas pode ser de outros colegas também, né? Não estou dizendo que é só minha. Mas eu estou vendo aí o André Hernan, o Samir Carvalho, o Jorge Nicola, especialmente essa galera, foram vários até, na verdade, né? Falando sobre o nome do Luiz Castro, que está na Bahia em férias e que já recebeu os primeiros contatos. Inclusive com informação salarial, que obviamente não seria baixa, porque ele ganhava, junto da sua comissão técnica, 2 milhões de reais no Botafogo. Depois foi treinar o Al Nassr. E é mais ou menos esse o valor que ele vai pedir para trabalhar no Corinthians no ano que vem. A comissão técnica do Ramon é um pouco mais de 1 milhão. Então, é um investimento? Mas assim, a gente está vivendo o show do milhão no futebol, então, infelizmente, a gente tem que normalizar isso, de um treinador ganhar 2 milhões, ganhar 1 milhão, enfim, porque a folha de pagamento do time é mais de 20. Então a gente está falando de 10% disso, então, sabe, o Renato Gaúcho ganha 1,5 milhão no Grêmio e por aí vai. Então, o Luiz Castro é um estrangeiro, o Abel Ferreira, tudo bem, esse vale cada centavo, né, por tudo que ele conquistou aí, mas é 3 milhões de reais para a comissão técnica. É um salário europeu, né, que os caras ganham aqui, mas beleza, se você corresponde, eu sempre falo isso, né, o caro é o que custa 800 mil e que não joga. O que custa 1,5 milhão e te resolve a vida, tá tudo certo. Enfim, Luiz Castro, que topou ouvir, conversar, e a coisa meio que, tá, vamos ver o que acontece, porque depende também do que você vai fazer aí, aquela coisa toda, e esse contato é via staff. O Tite até me surpreendi com essa notícia, tá? Mas a informação é que o Tite ganhou força nos bastidores.
Ganhou força no seguinte sentido. O Tite... o tempo vai passando, e aí, pô, Luiz Castro a gente não sabe pelo valor e tal, aquela coisa toda. Será que ele vai querer trabalhar ou não? Pode ser que ele não queira, pode ser que ele receba outra proposta, pode ser que ele... Enfim, não quero trabalhar agora e tal. Você tem que trabalhar com outros nomes. E o Tite é um cara sempre ligado ao Corinthians. E aí o André Hernan até conseguiu conversar com pessoas do Corinthians, questionando, tá, mas o Tite tem uma rejeição por parte da torcida. Não sei nem se rejeição é a palavra, né? Mas tem aquela mágoa, né, de tudo que aconteceu. E o que o André Hernan ouviu foi o Tite tem um tamanho muito grande no Corinthians para a gente ficar apegado a isso. O tamanho que o Tite tem no Corinthians é muito maior do que qualquer outra coisa. Isso veio de dentro do clube. E aí eu já pergunto para você. Você concorda? Porque eles entendem, e eu também acho que isso acontece, tá? Que o Tite chegando é aquela coisa do tipo, tá bom, Tite, beleza. O importante é que você está aqui agora, daqui a pouco ele monta um time legal, ganha um clássico, um paulista, o time começa a jogar bem, naturalmente a torcida esquece o que aconteceu. Agora, até isso acontecer, no momento do anúncio, da chegada, vai precisar de uma habilidade aí para contornar o que o Tite, né, em determinado momento, acabou não fazendo. Agora, também nem sei se o Tite quer, né? O fato o interesse do Corinthians para com o Tite, ele voltou à tona nos bastidores, do tipo, vamos cogitar o Tite. É isso que está acontecendo nesse momento. Se o Luiz Castro não quiser, o Tite, o Corinthians tem a obrigação de procurar o Tite por tudo que ele representa para o clube. Então, coloquem o Tite aí no seu caderninho. E o terceiro nome, eu já falei para vocês, não sei nem se seria uma vontade minha, mas tô dando como informação mesmo, é Fábio Carille. É um dos técnicos preferidos de Augusto Melo. Eles têm uma boa relação, contatos já aconteceram, não no sentido de vem para cá, não é isso. Como está a situação aí, beleza. E esse contato ele não é nem feito entre presidente e técnico, tá, gente? É via staff. Como é que tá ele lá? Beleza e tal. Não, vamos conversando, aquela coisa toda. Vocês sabem quem é o empresário do Fábio Carille, né? O Paulo Pitombeira, então não preciso falar muito mais coisas do que isso. É só para vocês entenderem que os contatos já começaram. A questão existe uma possibilidade, ela existe. Eu nem sei dizer se ela é remota, se ela é grande, se ela é pequena, mas existe do Carille permanecer no Santos. Isso ainda existe. Porque o Marcelo Teixeira já procurou o Carille para conversar sobre isso. Então, eles ainda não decidiram. O próprio Carille não decidiu. Eles estão sentando e conversando. O Santos já conseguiu acesso aí. Agora é só uma questão burocrática aí e tal, para o Santos ver se vai ser campeão, se não vai e tal. E terminar a temporada legal, papapá. Mas o Marcelo Teixeira quer investir muito no ano que vem. Se fala até em Neymar, sei lá, Gabigol, não sei. Mas o Santos vai montar um time forte no ano que vem. E o Carille pode ser que fique. Pô, o cara, né, comeu a carne de pescoço, daqui a pouco vai comer o filé. Pode ser que mesmo assim ele receba uma proposta do Corinthians e resolva sair. O Augusto tentou o Carille antes do Ramon Dias. Só que não houve uma proposta oficial, isso eu posso garantir para vocês. Houve E por isso que o Carille não se manifestou na época, o que desagradou até alguns santistas, né? Ele não negou o Corinthians, mas não chegou a proposta. O que chegou, mas chegou a... É que a proposta oficial no papel timbrado, gente, é quando tudo já está certo. Bom, então tá, agora eu estou te enviando a proposta. Então, como o Augusto cogitou, viu que tinha uma rejeição aqui e ali, foi lá, voltou e pum, definiu pelo nome do Ramon, ele não enviou uma proposta para o Carille. E o Carille, sem uma proposta, ele não ia chegar lá nos microfones e dizer, gente, olha só, recebi uma proposta do Corinthians, mas decidi ficar. Ou o Corinthians voltou atrás e resolveu não me contratar. O Carille não ia fazer isso. Então, mas houve conversa, tá? E interesse, como está havendo agora de novo. Mas esse é um dos nomes. O Luiz Castro, pelo tamanho que tem, o Tite voltou a ser cogitado e o Fábio Carille, pela predileção que tem o presidente Augusto Melo. Agrada um desses nomes para vocês? Algum outro? O fato é que as conversas já começaram, mas não dá nem para descartar que o Ramon vai permanecer. Eu acho que não, tá? Acho que tudo caminha para não. Mas tem um defensor lá dentro que é Fabinho Soldado, o que pode acabar... o que seria um erro, na minha opinião,
porque daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com o Silvinho, com outros tantos, né? Renova, perde um clássico no Paulista ou mesmo o campeonato, acaba eliminado, pum, demite o técnico. Então, começa com outro nome que eu acho que seria o melhor a fazer. E vocês, comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto. Falar aqui da questão do técnico, tá? Corinthians, ele tá oferecendo, deixa o like aqui, Corinthians está oferecendo para o técnico português Luiz Castro 2 milhões de reais de salário. A diferença entre o que o Corinthians pede e o técnico, a diferença entre o que o Corinthians oferece e o técnico português pede é de 1 milhão de reais por mês, tá? O Luiz Castro deseja ganhar 3 milhões de reais. Eu acho que ele está exagerando na pedida, porque ele ganhava isso lá na Arábia. Só para vocês terem uma ideia. Ele ganhava cerca aí de um pouco mais de 3 milhões de reais por mês na Arábia. Então eu acho um exagero, né, pedir para um clube brasileiro 3 milhões de reais. Ou ele pediu para não vir, eu acho difícil, né, porque um clube hoje pode aceitar, e ele vai fazer o quê? Né? Ou ele realmente está com essa realidade na cabeça. Ah, se for para trabalhar no Brasil, a pressão que tem por lá, eu vou pedir isso, entendeu? Eu acho fora da realidade, porque ele treinou o Botafogo e ganhava 1 milhão por mês para treinar o Botafogo e mais 500 mil da sua comissão técnica. Então era 1,5 milhão pacote, 1 milhão para ele, 1 milhão para ele, 500 mil para sua comissão técnica, 1,5 milhão por mês. Eu não, não entendo, né, a pedida dos 3 milhões. Eu acho que a única coisa que faz a gente pensar que porque ele pediu os 3 milhões é o fato dele ter, né, se acostumado com esse salário lá na Arábia e achar que pode ganhar isso no futebol brasileiro, e também, né, o fato de ele ter saído em alta, né, do futebol brasileiro quando ele deixa, tá? Quando ele deixa o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians oferece para ele 2 milhões de reais por mês e ele pede 3. A gente não sabe, né, se essa diferença vai ser resolvida no meio do caminho, até porque o Corinthians tem aí mais de um mês, né, um pouco mais de um mês para resolver essa questão com o Luiz Castro, porque a ideia é terminar o Campeonato Brasileiro, né, sob o comando do técnico Ramon Dias. Gente, peço para vocês deixarem o like aí, tá? A gente já está com 1.700 corintianos. Vamos embora para a gente deixar o likezão. Cheguei mais cedo hoje, às 18h30, tá? Porque eu vou sair mais cedo hoje. Então, bora lá para deixar, né, o seu likezão, beleza? A internet tá tudo bem aqui, tá? De vez em quando dá umas, né? Dá umas... Enfim, o 2,5 milhões por mês, eu acho, Emanuele, que o Luiz Castro aceita, né? Diz aqui. Cara, é difícil a gente saber, né? Eu não tenho informação. Na verdade, eu fui bem honesto com vocês lá no Blend, por quê? Eu acho, né, que foi uma contraproposta pelo fato do Luiz Castro ter sido oferecido ao Corinthians, e eu sei que o Corinthians falou, opa, estamos dispostos a ouvir. Foi oferecido para o Corinthians o Luiz Castro, foi oferecido para o Corinthians o Caixinha, tá? Esses dois. E teve outros técnicos, que eu não sei o nome, que foram oferecidos também ao Corinthians. Mas o Corinthians sentou para negociar, que eu sei, não houve negociação com o Caixinha, não houve negociação com o Carille, com o Tite, enfim, não houve ainda, tá? Mas com o Luiz Castro eu garanto que há uma negociação. Ele é a prioridade do Corinthians. Agora, eu acredito que foi uma contraproposta porque ele foi oferecido. Aí o Corinthians falou assim, beleza, vamos sentar e conversar. E aí, na conversa, o Corinthians descobriu, né, o quanto o Luiz Castro quer ganhar. E nessa conversa o Corinthians deve ter feito uma contraproposta. Por que eu estou falando? Os 2 milhões eu sei que o Corinthians está oferecendo. Eu só não tinha informação se o Corinthians ofereceu 2 milhões e eles ofereceram 3.
ou se eles pediram 3 e o Corinthians ofereceu 2 como contraproposta. Eu acredito nessa hipótese, tá? Porque foi o Luiz Castro que foi oferecido. Não foi o Corinthians que foi atrás da primeira vez. Agora o Corinthians está bem interessado, tá? O Corinthians está bem interessado aí na questão do Luiz Castro. A gente vai ter que aguardar. Existe uma diferença de 1 milhão. Pode fechar em 2,5? Pode não fechar? Tudo pode acontecer, tá? Então não dá para a gente realmente cravar nada. Agora, aliás, os números de Luiz Castro, a pedida alta, é exclusivo. Felipe Guedes, a pergunta é: o que o Luiz Castro fez no futebol, além de falar português de Portugal, para pedir 3 milhões para algum clube? Futebol é um mundo de devaneios absurdos. Agora, isso é verdade. Eu não pagaria os 3, né? Agora, o que deve ter de corintiano que vai aceitar esses 3 milhões aí, porque a gente ficou louco. A gente gosta de cobrar em relação às dívidas, a gente quer que o Corinthians pague as dívidas, só que a gente não gosta também quando fala no assunto economizar, né? A gente não curte muito essa ideia quando o assunto é economizar. A gente não curte muito, porque são 3 milhões e um treinador, quase 4 milhões num atacante, que é o Memphis, 2 milhões e 200 num outro atacante, que é o Yuri. O nosso ataque vale 5 milhões de reais por mês. Um meia reserva, que vale 2 milhões de reais por mês. E tantos outros jogadores que são caríssimos. A gente deve estar batendo hoje, a gente deve estar batendo já quase a segunda maior folha do futebol brasileiro. Entendeu? A gente não pode estar brigando lá embaixo, gastando desse jeito, não. Eu não pagaria os 3 milhões. Estou com o Guedes aí. E digo mais, hein? Eu conversei com uma pessoa ligada ao Tite hoje e eu dei minha opinião para ela. Eu falei, o Luiz Castro é uma incógnita. Tá? É uma incógnita. Não dá para a gente saber se ele vai dar certo ou não. Eu não sairia dos dois, tá? E buscaria um outro nome no mercado, caso realmente não desse certo aí o Luiz Castro. Vale a pena negociar por 2 milhões para no meio do ano ele vazar para quem oferecer 3, o Fios. Não, mas aí tem que ter uma multa rescisória, né? De ambos os lados, né, Fios? Tem que ter essa multa, né? Não tem jeito. O 3 milhões pagaria para o Carlo Ancelotti, eu acho que 3 milhões, eu acho que ele não aceitaria também, né? Enfim. Agora, em meio a isso, tá? Eu conversei com uma pessoa muito ligada ao Tite hoje. Essa pessoa me passou que a cabeça do Tite é difícil de discernir, não por ele ser um cara confuso, mas por ele ser um cara muito retido. Tite é um cara que decide as coisas assim meio do nada, segundo essa pessoa me falou. Então a gente pode ter aí um Tite no ano que vem, cara. No Corinthians, o nome do Tite agrada. Eu acredito que se não fechar com o Luiz Castro, eu acredito que o Corinthians vai fazer uma proposta para o Tite. Eu trouxe isso para vocês na semana passada, que o Tite era plano B, que o Carille era plano B, né? Então aí já seria C, né? Plano B e C, né? Não sei exatamente a ordem. Mas hoje o André Hernan falou que conversou com uma pessoa dentro do Corinthians e colocou o argumento, né? Tite nunca mais, né? Aqui, ó, Mané Tite, Tite nunca mais, Tite Judas. Isso aqui foi colocado, né? Traz o Tite e o Gabigol juntos. Isso aqui foi colocado, segundo o Hernan, para a fonte que ele tem lá dentro do clube. E ela disse o seguinte: o torcedor tem que entender que o Tite, quando se trata de Corinthians, está acima disso daí. Entendeu? A fonte deu a entender, que se tiver que encarar a torcida para trazer o Tite,
A diretoria vai fazer isso na boa porque entende que o Tite, pela história que tem no Corinthians, supera tudo isso. Então é um nome realmente, tá, que está na pauta. Prestem minha atenção, tá, gente? Porque já distorceram uma vez uma informação minha em relação a isso. E, aliás, as pessoas falaram que o Ramon estava garantido. Garantido. Se perde para o Palmeiras, tinha ido embora. Tem garantido. As pessoas são muito ingênuas, né? Começaram agora no futebol, na verdade. Então, essa ingenuidade é até aceitável. Ninguém pode falar isso. O treinador está garantido. Então, preste atenção no que eu estou dizendo e no que eu não estou dizendo. Não há nenhuma negociação com o Tite. O nome dele agrada. Agora, eu posso garantir para todos os cafezeiros da Fiel que estão aqui neste momento me assistindo. O Corinthians negocia com o Luiz Castro e o que está pegando são valores. Já pegou o período de assumir o clube. Só que o bom resultado do Ramon no clássico contra o Palmeiras fez, né, a diretoria dar uma respirada. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians com vocês. Corinthians aí que está se preparando para enfrentar o Vitória amanhã às 4h30 da tarde pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que já está pensando aí também na próxima temporada. Tem alguns jogadores sendo especulados no Corinthians e também a questão do técnico, né? Não é confirmado que o Corinthians vai permanecer com o Ramon Dias em 2025. Por isso, o Corinthians já conversa com alguns outros treinadores no Mercadão da Bola. É o caso do Luiz Castro, que fez uma pedida ao Timão de mais ou menos aí 3 milhões de reais, segundo a informação do Samir Carvalho. Então, o Samir Carvalho trouxe a notícia no seu canal que há uma conversa nos bastidores, né, entre o Corinthians e o Luiz Castro, e o Corinthians pode aí ter um novo técnico português ao comando da equipe do Corinthians. Outro treinador que foi oferecido para o Corinthians foi o Pedro Caixinha, que recentemente estava no Bragantino, mas foi demitido. É outro técnico que foi oferecido para o Corinthians, além do Fábio Carille, técnico que a diretoria do Corinthians gostaria também, pensaria como uma opção para assumir o Corinthians no ano que vem, né? Então o Corinthians tem aí esse problema aí do treinador. O Corinthians não assegura que o Ramon Dias vai permanecer, a não ser que o Corinthians volte a jogar de um nível muito bem mesmo, e pode ter a possibilidade do Ramon Dias ficar. Caso contrário, é muito difícil que ele permaneça, tanto é que já há conversa nos bastidores com um novo técnico. Por exemplo, Luiz Castro, que está na pauta do Corinthians, pediu 3 milhões de reais. Corinthians avaliou e fez uma contraproposta para ter o treinador português. Vocês gostariam de ter o Luiz Castro no comando técnico do Corinthians? Deixe a opinião de vocês no comentário. Muito obrigado pela audiência de vocês. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!